Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a minha saudação a todos é na paz do Senhor Jesus. Podem estar assentados. A graça do Espírito de Deus está sobre nós. E eu queria de antemão dizer que a mensagem que o Senhor colocou no meu coração é uma mensagem que requer muita entrega, porque o Espírito de Deus, Ele vai regular o nosso coração esta noite aqui. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por mais um ano poder estar aqui. Obrigado, pastor Wagner, pastora Nádia, esse casal querido, maravilhoso, que nós conhecemos há tantos anos e somos muito agradecidos por esse momento que Deus proporciona de estarmos aqui. A minha fala é verdadeira, o meu carinho é sincero, e poucos crentes sabem o sabor da perseverança, e vocês, por intermédio da AME, nesses 15 anos, estão saboreando o resultado da perseverança. Que Deus sustente vocês com graça e com saúde para continuar fazendo a obra de Deus. Cleiton, Deus te bendiga. Muito bom estar contigo, Deus te abençoe. Eu não tenho tempo para contar sim, mas logo que eu assumi Antônio Prado, a Assembleia de Deus daquele campo, que fim do mês completa 7 anos que eu estou ali, uma semana depois Deus enviou o Cleiton lá para cantar. E quando o Cleiton foi lá, eu lembro a circunstância, eu estava iniciando e tal. Eu vou contar, Cleiton. Eu disse para ele: Cleiton, está aqui uma oferta, o contexto, né? Ele disse assim: guarda isso aí. Deus me disse: vai lá, abençoe o meu servo e vai embora, não pegue nada dele. E Deus usou o Cleiton para nos abençoar de maneira muito especial lá. Suelen, Deus abençoe, pastor Israel de maneira especial. Eu vi que eles estão pastoreando ali. Eu disse para o pastor que agora ou o cabelo vai branquear ou vai voar, né? Mas vai dar certo, tá bom? Pastor Jonatas Lima, Deus abençoe, que alegria estar com o senhor. Pastor Irã, muito bom lhe rever, muito bom, Deus abençoe o senhor, é um batalhador da obra missionária. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Eu já vou pregar. Tem muitos amigos queridos que vieram hoje aqui para eu dar um abraço e para ouvir também a palavra de Deus junto conosco, mas eu quero que a Miriam venha aqui dar uma saudação. A Miriam nunca fala, e a Miriam só falava quando ela só falava espanhol, agora ela aprendeu português, então vai dar certo, tá bom? Mas Miriam tem sido uma companheira do meu lado durante muitos anos. A minha filha Sueli está acompanhando, se coloca em pé. E também o Gonçalo, cadê o Gonçalo? Ele, irmão Gonçalo, foi evangelizar. Gonçalo vai fazer 19 anos sexta-feira, Suelen fez 15, e quando nós vínhamos as primeiras vezes, a Suelen, ela ficava sentadinha ali, né? Com vontade de sair lá, porque congresso sempre tem comida, né? Então, e lá está o Gonçalo, Deus abençoe. Miriam, tua saudação. Amém, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Feliz de estar neste lugar, feliz de estar com o pastor Wagner, pastora Nádia. Sempre um prazer estar com vocês. Eu digo que quando eu mais precisei, o pastor Wagner e a pastora Nádia estenderam a mão para nós. Então eu nunca esqueço disso aí. Eu sei que Deus vai recompensar cada coisa que vocês fizeram, amém? Feliz de estar neste lugar, de ver tantas pessoas com sede e vontade do Senhor. Feliz de ver os amigos também, mas o principal, feliz de estar neste lugar adorando ao Senhor, porque esse é o verdadeiro motivo pelo qual viemos neste lugar, adorar ao nosso Deus, amém? Então que nessa noite tu possa abrir teu coração e receber cada momento mais do Senhor, porque amanhã tu vai estar ali fora, hoje já, depois, tu vai estar ali fora e tu vais precisar do que foi falado neste lugar, do que foi louvado neste lugar. Então que Deus te abençoe cada dia mais. Obrigado. Glória a Deus, obrigado.
Encontre aí na sua Bíblia o Evangelho segundo escreveu Lucas. E enquanto você encontra Lucas, eu comento rápido que eu trouxe alguns livros que Deus me deu a graça de escrever. E eu tenho aqui 6 títulos. E você vai ter acesso depois ali, junto com a equipe da AME, ali nas bancas. Protocolos protetivos, como evitar que a virose do pecado nos alcance. O obreiro, suas marcas ministeriais e o perigo dos embaraços. Quanta gente boa, mas se embaraçando por pequenas coisas. A essência dos cooperadores, o que fazer para minha igreja crescer. Esse livro se tornou um curso oficial da Academia de Pregadores no mês de junho. O legado de Timóteo para esta geração, biografia de Timóteo, suas principais marcas e o que Paulo aconselhou. Missões agora, missões, verdades expressas por quem está no campo. E esse aqui é um lançamento do mês de agosto, que é: ouça o clamor e dê uma resposta. Vai lhe abençoar muito. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 27. Eu tenho por prática, sempre que Deus me traz aqui, ministrar uma mensagem missionária. E o que eu quero trazer hoje tem muito a ver com regular o nosso coração com aquilo que é essencial. Capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo 27, diz assim: e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olhe para cá. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de inflexão. É um tempo que nós podemos comparar como uma dobradiça. É um tempo de transição, um tempo de mudanças. As mudanças estão tão rápidas que os acontecimentos rapidamente são esquecidos no nosso coração. E eu tenho a impressão que há uma geração se levantando sem a real compreensão da razão da sua existência. E o texto que eu li é um texto desafiador, porque Jesus está simplesmente repetindo aquilo que na lei já havia sido dito, que o nosso amor deve ser concentrado em Deus. John Piper, ele usa 2 expressões, 2 frases que regulam a introdução da minha palavra. John Piper diz assim: as missões não são o alvo principal da igreja, mas sim a adoração. As missões não são o alvo principal da igreja, mas sim a adoração. As missões existem porque Deus não é adorado em todos os lugares. Então nós devemos pregar para que Deus se torne o centro da adoração. Também John Piper diz que onde o amor a Deus é fraco, o zelo pelas missões também será fraco. Esta é a chave da mensagem hoje. Onde o amor a Deus é fraco, o zelo pela obra missionária também é fraco. Mas falar de amar a Deus numa cultura brasileira é quase uma ofensa, porque a religião e a fé é intrínseca à nossa cultura. Um historiador do 2º século chamado Plutarco, ele dizia assim: em todas as minhas viagens eu encontrei cidades sem muros, cidades sem lei e cidades sem música, mas nunca encontrei uma cidade sem fé e sem religião. Se você analisar a Constituição brasileira, tem manifestações de fé. Se você analisar a lei orgânica deste município, deve ter princípios protetivos para a proclamação da nossa fé. Então, na classe brasileira, dizer que ama a Deus é algo normal, é indissociável a crença da nossa convivência. O nosso vocabulário é moldado pela nossa crença. Deus te abençoe, fica com Deus, vai com Deus, boa noite, Deus te guarde. São
expressões do nosso dia a dia. Então eu concluo que amar a Deus não é uma dificuldade. O grande desafio é amar a Deus acima de todas as coisas, e é sobre isso que eu quero falar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque a Bíblia usa duas figuras de linguagens para descrever o que é o coração. Se você ler Mateus capítulo 6, versículo 21, a Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Versículo 24, a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, o coração do homem é um trono e o coração do homem é um baú, e cabe a cada um de nós escolher o que vai guardar no coração. A lei da física serve para o mundo do espírito. Não há como dois corpos ocupar o mesmo espaço. Não há como dizer que ama a Deus acima de todas as coisas e não comungar com aquilo que preenche a expectativa de Deus. A pergunta é esta: será que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Diante desta pergunta eu tenho duas observações. A primeira: a maioria das pessoas amam o que Deus pode oferecer e não quem Deus é. A teologia da prosperidade, com viés basilar americano, ensina que nós podemos negociar com Deus, vender uma ideia de um Deus que é gerente de banco e um santo casamenteiro que pode nos dar aquilo que desejamos, e esquecemos que não nascemos para receber, mas nascemos para dar alguma coisa para Deus. Há um escritor e ele disse assim, pastor Wagner, olha o que ele disse: Senhor, se eu te adorar porque quero ir para o céu, feche as portas do céu. Se eu te adorar porque tenho medo do inferno, me jogue lá. Mas se eu te adorar por quem tu és, revela a tua face a mim, oh glória. É o que o salmista disse: Senhor, não as tuas mãos, mas a tua face. Uma geração que quer os benefícios de Deus não consegue se comprometer com os valores de Deus. A pergunta é estarrecedora: será que eu amo a Deus acima de todas as coisas, ou simplesmente gosto do que Deus pode oferecer? O grande desafio brasileiro hoje é tirar os escombros de um evangelho cultural e revelar o evangelho escriturístico e experimental. Por quê? Porque a pessoa está lá fora e nós dizemos: vem para a igreja, porque Deus vai te dar, Deus vai realizar, e na verdade Ele vem, e tem horas que Deus não faz, então eles se frustram porque queriam o que Deus pode oferecer. A segunda observação é esta: de repente você não ama Deus acima de todas as coisas, você ama o alívio que a fé pode te produzir. Eu faço algumas observações. São 24 anos que o Senhor me salvou e me permite viver as mudanças culturais da igreja. Eu sou do tempo sacro em que se cantava hino da harpa em pé. Depois nós entramos no movimento pentecostal. Alguém criticou, mas é a expressão corriqueira que se usa, o reteté. Agora nós entramos na expressão worship. Então antigamente se cantava estagnado, depois rodopiava. Agora eles fazem uma movimentação assim e tá beleza, porque Deus não tem problema com coreografia cultica. Deus não tem problema com quem se expressa mais ou se expressa menos. Deus conhece o coração. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que as pessoas vêm à igreja e batem tanta palma e pulam tanto que é normal sair da igreja aliviado. Ir na academia também tira a tensão, ir na academia também tira o estresse. Então não confunda alívio que a fé produz com a experiência que a fé produz. As pessoas vêm na igreja e elas dizem: vou voltar lá, que ambiente leve, que leveza, me senti bem, mas não se compromete com os valores do reino, nunca coloca a mão no arado, vive olhando para trás. Você não teve uma experiência. Esta noite, na autoridade da palavra, a porta vai se abrir, e quem quer, Deus dará uma experiência verdadeira. Será que eu amo a Deus acima de todas as coisas? A grande questão é esta: pastor, por que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas?
Porque nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Lembremos-nos das frases da introdução. A adoração é a missão principal da igreja, mas nós realizamos missões porque Deus não é adorado em todos os lugares. Então Deus quer ter comunhão. Lembra da frase? Onde o amor a Deus é fraco, o comprometimento com as missões também é fraco. Não se trata de ter dinheiro ou não ter, se trata de quem está sentado no trono do meu coração. Perceba qual é a questão. Pastor, por que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas? Vou lhe dar duas razões. A primeira, você deve amar a Deus acima de tudo, porque Ele fez por ti o que ninguém mais poderia fazer, e isto muda tudo, pastora Nádia. Quem não compreende o que Deus fez não consegue ser agradecido. A minha Bíblia não diz, pastor Israel, que eu devo entrar por aquelas portas com uma lista de exigências e demandas. A Bíblia diz, entre por aquelas portas com ações de graça. Mas agradecer o que, se eu não sei o que Ele fez por mim? Eu vou descrever o que Ele fez por mim, e se você recebe, você adora a Deus porque Ele fez por você também. A minha Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, Paulo faz uma lista meticulosa dos pecados dos gentios, e Paulo diz que o maior castigo que Deus deu aos ímpios foi entregar eles para a sua própria concupiscência. Então Paulo explica que todos os gentios estavam debaixo da condenação do pecado. No capítulo 2, os judeus se orgulhavam porque tinham conhecimento da lei. Então Paulo disse assim: quem és tu, ó homem, que julga o servo alheio? Se praticas o mesmo, és inexcusável, porque o conhecimento da lei só engrossou o orgulho deles. Então Paulo coloca também os judeus debaixo do guarda-chuva da condenação. Se alguém quisesse fugir, no capítulo 3, versículo 23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perceba, capítulo 6 de Romanos, versículo 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Oh meu Deus do céu, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2 diz que nós andávamos segundo o principado que opera sobre os filhos da desobediência. Paulo também diz no capítulo 2 que nós estávamos alheios à promessa e distantes de Deus. Esta era a nossa circunstância. Qual foi a análise de Deus sobre o homem em Gênesis capítulo 6? Ele disse, Deus disse, não fui eu, Deus disse: vejo que o homem é mau continuamente. O que Deus está dizendo é que além da semente do pecado original, o homem ele cresceria na sua maldade. É por isso que Romanos capítulo 7, Paulo diz assim: miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Isaías 64 diz que o meu pecado, ou melhor, diz que as minhas obras de justiça são como trapo da imundícia. Jeremias capítulo 13 diz: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Não. Pode o leão pardo mudar as manchas de sua pele? Não. Assim vocês, acostumados a fazer o mal, vocês não podem fazer o bem. Jesus disse no evangelho assim: vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Jesus está dizendo: a bondade que vocês manifestam não anula a maldade que está dentro de vocês. Então nós estamos irremediavelmente entregues ao pecado, debaixo da condenação. Mas o Salmo 49 diz assim, olha o que diz: pode alguém juntar todas as suas fazendas e vender, e pegar o dinheiro e tentar pagar o resgate de seu amigo? Todos os seus recursos se esgotarão, porque o resgate de seu amigo é caríssimo. Aí vem o apóstolo Pedro na sua primeira epístola e diz assim: não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis, mas foi com o precioso sangue
sangue, sangue, sangue. Só quem foi salvo pelo sangue, levante a mão e celebra. Como não amar esse Deus sobre todas as coisas? Como não amar esse Deus sobre todas as coisas? Ele fez por mim o que ninguém poderia fazer. Um homem e uma mulher pode lhe dar alegria, pode lhe dar prazer, pode lhe dar um carro, um apartamento, uma casa, pode lhe dar uma segurança financeira, mas só Deus pode lhe dar o perdão dos pecados. Oh glória, oh glória. Então se Ele lhe dá o que ninguém mais pode lhe dar, Ele tem que ocupar o lugar que ninguém mais pode ocupar. É por isso que Jesus está batizando nas águas frias do Jordão, mas Ele levanta os olhos e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas? Em segundo lugar, porque Ele me amou de uma maneira que ninguém mais poderia me amar. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe o que é saber do amor de Deus? É mais ou menos assim, na minha aplicação: eu fugia, mas Ele ia atrás de mim. Eu me escondia, mas Ele me achava. Eu blasfemava, mas Ele me abençoava. Eu não queria, mas Ele me quis. Ei, este Deus te amou como tua mãe não pode te amar, teu pai não pode te amar, teu filho, teu neto não pode te amar. Aleluia. A Bíblia diz em Isaías assim: pode uma mãe que ainda amamenta se esquecer de seu filho? E perceba, não tinha rede social na época, porque hoje a mãe está amamentando e esquece do filho, se ela está no Instagram, mas naquela época não tinha. Pode uma mãe esquecer-se de um filho que ainda amamenta? Eu, Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Eu sinto a graça de Deus. Se você caiu, Ele te levanta. Se você está ferido, Ele te cura. Se você pecou, Ele te perdoa. Se você se sujou, Ele te lava. Ele te ama. Quem recebe esta palavra hoje, Ele te ama. Oh glória. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, ele diz assim: que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então quem não ama, escuta o que o pastor está ensinando. Eu vou repetir. Paulo disse que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito. Então se eu não amo a Deus, é sinal que eu estou de mal com o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que derrama este amor e eu não o tenho, é sinal que eu devo reatar a comunhão com. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 2 que o espírito do homem conhece a intimidade do homem, mas o Espírito de Deus conhece a intimidade de Deus. E qual é a intimidade de Deus? Paulo escreveu a Timóteo dizendo: esta é a vontade de Deus, que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Pastor, não tem como um crente amar as missões se ele está abrigado com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que entra no coração de Deus, oh glória, e pega a intimidade do coração de Deus e ministra no coração do crente. Esta noite Deus vai te dar uma experiência gloriosa. Eu recebo. Quem recebe esta palavra? O teu desafio não é amar a Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas. A terceira pergunta central é esta: quais são os frutos de quem ama a Deus acima de todas as coisas? Porque este amor não é hipotético, não é abstrato, este amor é visível, é palpável, é demonstrável. O apóstolo disse: não amemos de palavras, mas de atos. Então não dá para ter simplesmente uma narrativa de amor a Deus e não ter frutos palpáveis, visíveis. Se eu amo, este amor será notado, será percebido. Quais são os frutos visíveis de quem ama a Deus acima de todas as coisas? Primeiro, quem ama a Deus acima de tudo, vive uma vida de sacrifícios para Ele.
Guarda o que o pastor Marciano está ensinando. A geração que está vindo em 10, 15 anos vai ter que buscar no dicionário o verdadeiro significado da palavra sacrifício, vai ter que buscar na etimologia o que é sacrifício, porque toda a vida está nos empurrando para o prazer, para o descanso, para a agilidade, tudo. Nós não queremos esperar mais nada. A gente chega no hospital e quando demora, a gente diz: não vai me atender. Aí o médico pergunta: e o senhor é o que hoje? Ele diz: eu sou paciente. Então seja paciente e fique aí. A gente não quer esperar mais nada. Olhe para mim aqui, ó. Sacrifício é uma palavra que dá urticária na maioria dos crentes. Pergunta para a tua avó como é que ela lavava a roupa antigamente. Ela vai dizer: olha, meu filho, eu botava a roupa dentro de uma bacia sobre a cabeça, eu descia no riacho, na água corrente eu lavava, batia sobre a pedra, torcia e voltava a estender. E vó, como é que a senhora fazia o almoço? Eu tinha que ir no galpão pegar lenha, se não tinha cortado, eu tinha que pegar o machado e cortar, fazer fogo, e era uma porção em cada panela, porque não dava para misturar, e tinha que ficar 2 horas cozinhando. Como é que é hoje? Hoje é tudo rápido. Alguém chegou a dizer assim: olha, não tem uma máquina que lave, seque, já estenda, sei lá, passe, entregue já preparada. Não tem. A nossa geração não quer mais sacrifício. De noite se vai jantar, com muita humildade come um alimento que é francês, é restou com soborô, sobrou do meio-dia, esquenta à noite. Mas antigamente para esquentar tinha que esquentar todas as panelas. Agora pega um pouquinho de cada um, coloca num prato, coloca no micro-ondas e está pronto. Olhe para mim, gente que não sabe sacrificar, ele tem uma religião mental, mas o coração não ferve por Deus. Esta geração que quando chove, chove demais, quando está calor demais, a igreja não é legal. Ei, esta geração que tem um umbigo como o próprio Deus e seus sonhos como trono, eu quero dizer, você tem uma religião, mas você não tem experiência com Deus. Quem ama Deus acima de tudo, sacrifica, bendito seja Deus. Abraão, me dá o teu filho, Abraão, mas me dá o teu único filho. Quem não conhece a Bíblia, com ligeireza vai pensar que Abraão só tinha um filho e Abraão tinha 2 filhos. Porque Deus disse: me dá o teu filho, teu único filho, vírgula, a quem tu amas. Se Deus não fosse específico, Abraão daria Ismael, que era uma dor de cabeça para ele. Mas Deus não olha para o bolso, Deus não olha para a etiqueta da roupa, Deus olha para o coração. E quando Deus abre o coração de Abraão, Abraão não tem 2 filhos no coração, ele tem só um. E para Deus só vale o que tem valor dentro do seu coração. Abraão, sem titubear, sem pensar 2 vezes, ele vai oferecer o próprio filho de maneira sacrificial ao Senhor. Sabe qual é o texto que fala comigo, pastor Irã, nesses dias? Mateus capítulo 13, a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um homem, que ele achou um tesouro num campo, ele voltou para casa, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Uma geração que não sabe o que é sacrifício. Olha para mim, vá ler a história da igreja, você vai chegar no Império Romano, na idade escura, a idade das trevas, que os nossos irmãos eram tidos como chacota, lá no Coliseu Romano. Sabe o que acontecia? As jaulas se abriam, os leões esfameados saíam dali e arrancavam pedaços dos corpos dos nossos irmãos. Mães viram seus filhinhos serem simplesmente decapitados pelos leões, viram crânios explodir com as mordidas, mas eles estavam ali. Se pudessem cantar um hino, cantariam: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Uma geração que Deus pediu para eles a dor, Deus pediu para eles a dor, Deus pediu para eles lágrimas e sangue, e eles deram. Esta geração, Deus pede que ela frequente 2 cultos na semana, já é demais. Esta geração, Deus pede simplesmente 10%, ela acha que é demais. Um homem de Deus disse assim: não se trata de quanto do meu dinheiro eu vou dar para Deus, se trata de quanto do dinheiro de Deus eu reservei para mim, porque tudo pertence a dele, é Ele, tudo é dele, é para Ele, é por Ele, é nele, bendito seja Deus. Sacrifício. Sabe o que acontece nos nossos cultos hoje?
Você vai ler em todo o Antigo Testamento Deus pedir sacrifícios, mas em Atos capítulo 15, quando a igreja se reúne para tratar o assunto dos gentios, 2 ordens proibitivas foram dadas. A primeira, que os gentios se abstessem de relações sexuais ilícitas, e a segunda, que os gentios não comessem carne sufocada. Pastor Wagner, o que é carne sufocada? É um sacrifício que não sangrou. Deus não quer sacrifício que não sangre, Deus quer sacrifício que sangre. Uma geração que vem no altar dar migalhas para Deus, dar a metade da própria vida. Você não pode ser carne sufocada, você tem que ser sacrifício que diga: Senhor, se tem que sangrar, eu vou sangrar, porque se o Senhor sangrar, eu também vou verter sangue. Segundo fruto visível de quem ama Deus acima de todas as coisas, quem ama Deus por cima de tudo, tem uma vida de adoração independente das circunstâncias. Eu fui ordenado ao Santo Ministério Pastoral em março do ano de 2009. Eu era mais guri do que sou agora, e pasme, eu não cheguei nos 40 ainda. Faltam uns dias, mas eu vou chegar. Inclusive, aproveito para lhe dizer que eu começo a ver as fotos do início, o senhor tinha cabelo bem escurinho, já era. Mas o que acontece nesses anos de pastoreio que eu observo é que crentes tornaram Deus um Deus territorial. Eles têm uma vida dicotômica. Como assim, pastor? Eles limitam o serviço a Deus ao ambiente que eles estão. Tem gente que Deus é tudo para ele na igreja, mas na universidade não é tudo assim. Tem Deus que tem gente que para ele Deus é o máximo quando ele prega, mas quando ele viaja de férias ele faz qualquer coisa que desonra a Deus. Os 2 olhos de Deus estão como tocha de fogo e eles conhecem você. Deus não é limitado a um território, Deus é Deus. A tua vida não é dicotômica, a tua vida não é dividida em 2 vidas, a vida é eclesial e a vida cidadã. Você é um só, bendito Deus. Mas tem pessoas que dizem: não, pastor, aqui é outro ambiente, aqui não é para ser tanto como é lá na igreja. Pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, eles glorificam a Deus em tudo que vão fazer. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 10, quer comais, quer bebais, vivais ou morrais, fazei para a glória de Deus. Escute isso. Atos dos Apóstolos capítulo 16, Paulo e Silas, deixa eu conjecturar, estão conversando. Ô Paulo, fala Silas, vamos orar? Vamos orar. Onde é que nós vamos orar? Vamos orar na beira do rio. Eita, orar na beira do rio é bom demais. Quem já orou na beira do rio sabe. Principalmente quem foi pescar e não pegou nada, fez uma oração lá: Jesus, manda um peixinho, eu vou passar vergonha. A mulher disse que não era para vir pescar, agora eu volto para casa sem nada, vai ficar mais feio ainda. Eles vão para a beira do rio orar. Olha, na beira do rio tem o que? Barulho da correnteza da água, é bom demais. Na beira do rio tem o que? A brisa das árvores, é bom demais. E na beira do rio tinha o que? Existiam mulheres que estavam ali, inclusive com plateia para ouvir a oração. Eles vão para a beira do rio orar, mas no ir e vir tem uma moça endemoniada. Vocês conhecem a história? Paulo repreende o demônio sai, Jesus é glorificado, mas Paulo e Silas vão parar onde? Na cadeia. Versículo de número 25, Paulo e Silas não estão mais na beira do rio, eles estão na cadeia. Não tem mais barulho da correnteza da água, mas tem barulho das correntes das prisões. Não tem mais árvores, mas tem grade. Só que um olhou para o outro e disse assim: ô Paulo, sim Silas, nós saímos de casa para fazer o quê? Para orar. Então Paulo, vamos orar, porque o ambiente muda, o propósito não pode mudar. Oh glória, aleluia. Eu sinto um domínio do Espírito de Deus aqui. O ambiente muda, o propósito não pode mudar. Se é para orar na beira do rio, vamos orar, mas se é para orar no presídio, nós vamos orar também. Crentes territoriais, olhe para mim, crentes que vieram para a igreja para melhorar de vida, e melhoraram de vida e nunca mais voltaram. Esse tipo de gente nunca amou a Deus acima de todas as coisas. Não importa o quanto você brigue, o quanto você sapateie, a vida não é feita de argumentos, a vida é feita de frutos visíveis e palpáveis. Oh glória. E é interessante que quando você honra o propósito, Deus muda o território.
E Deus faz milagres, quer ver? Teve ou não teve milagre na beira do rio? Claro que teve. Eles oraram e Deus abriu o coração de Lídia. Teve ou não teve milagres dentro do presídio? Claro que teve. Eles oraram e Deus abriu as cadeias. Quer ver o mistério? Eles estão dentro da cadeia, pés e mãos amarradas, mas estão orando. Versículo 33 e 34, eles não estão mais dentro da cadeia, eles estão dentro da casa do carcereiro. Eles não estão mais com os pés e as mãos amarrados, eles estão sentados junto à mesa. Se tem mesa, tem provisão. E o pior é que o diabo achou que eles iam reclamar das feridas, e Deus levantou o carcereiro para curar as feridas. Quem ama Deus acima de todas as coisas, ele valoriza o propósito, ele adora a Deus independente da circunstância. Quem sabe você veio sofrendo, quem sabe você veio gemendo, lutando, mas você veio para adorar a Deus. Então adore a Deus, adore a Deus, adore! O Cleiton pregou para nós um dia, Antônio Prado, aquele texto que diz assim, sobre Jesus e a ceia. Na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças. O que você faz na noite em que você é traído? Tem gente que se fecha num quarto, murmura, vai para a internet, fala mal da igreja. Jesus celebrou a ceia. O que você faz quando as coisas não saem de acordo ao seu programado, quando os aplausos não chegam, quando a visita não vai, quando o abraço não te envolve? Aproveita e adore a Deus, porque Deus está colocando você em prova. Nenhum crente legítimo vai viver uma vida sem passar os testes do tempo, do esquecimento, da prova. É nesta hora que você revela que você ama a Deus acima de todas as coisas. Terceiro fruto de quem ama a Deus acima de todas as coisas: quem ama a Deus acima de tudo, ele tem uma vida de serviços prestadas ao reino de Deus. Eu não creio em uma geração que aprendeu o poder de estar atrás de uma tela e com os dedos sobre a tecla de um computador e se tornam valentes e conselheiros de uma igreja sem que eles nunca fizeram nada. Existem pessoas que descobriram o poder de uma luz meio apagada e uma sobreluz sobre o seu rosto, e estão na frente da tela do computador, e ali todo mundo vira gente, todo mundo vira macho, todo mundo vira teólogo, todo mundo dá conselho, mas não tem marca de jejum, não tem marca de oração, não sabe a que igreja pertence, não tem pastor, eu não creio nesse tipo de gente. E vou mais, hoje eu estou ousado, vou mais, vou dizer para vocês: não vai atrás desta geração de lorota, geração gelatina, que não sabe o que é oração, não sabe o que é jejum, não ama a igreja, não respeita pastor, desafia qualquer um e quer falar, fale o que quer. Eu estou pela Bíblia: quem ama o noivo respeita a noiva. Bendito Deus. Uma vida de serviço. Não vou dizer o nome da atriz global, não posso nem dizer as palavras chulas que ela usou, mas ela é uma influenciadora, e ela disse assim num podcast: Jesus é um cara legal. Aí ela usou uma palavra pejorativa, e ela disse: o problema é o fã-clube dele. Ela quis falar de quem? Da igreja. Uma pessoa com uma vida dupla, acabada, que quem dita as regras é simplesmente um mover televisivo, não é a Bíblia, mas tem influência sobre crentes que não lê a Bíblia e não amam a Deus. Olhe para mim aqui, a minha Bíblia diz, Paulo a Timóteo: muitos nos últimos tempos se apostatarão da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores. Não é que alguém que se apostatou vai dar ouvido, se apostatou porque deu ouvido, não é porque usa uma voz mansa, não é porque tem um jeitinho bonito que tem autoridade para falar da Bíblia. Para falar da Bíblia tem que, além de conhecer, ser respaldado pelo céu. Então coloca, eu sinto a presença de Deus. Deus te trouxe aqui, Deus está dizendo assim para você: eu não te dou o direito nem de diminuir a velocidade, quanto mais de parar. Sacode a poeira, levanta a cabeça, coloca a mão no arado e volta a trabalhar. Bendito Deus. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, ama a noiva. Olhe para cá, porque eu não vou longe. Paulo escreveu aos Efésios, guarda essa aqui. Paulo escreveu aos Efésios que somente pedras bem ajustadas formam edifício para a glória de Deus. Somente pedras bem. E as bicudas?
As bicudas andam com esse êxodo desgraçado, esta saída, esse vai e vem, esta vida nômade, sem raízes. Por quê? Porque eles não querem quebrar os bicos da vida. Por quê? Olha para mim aqui, ó. Eu escrevi um livro junto com o Dilson, um livreto, e ele me deu um tema para eu falar, e eu usei um neologismo chamado adolescenciolândia. Tem gente que vive no mundo da adolescência, em que ele está no trono, de um lado tem um empregado, do outro lado tem outro empregado, os dois empregados, um é, eu já te disse, e o outro, eu já mandei, e eles vivem tudo em torno deles mesmos. Olha para mim aqui, ó. Não se trata de mim, não se trata de ti. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Bendito Deus. Trabalhe. Geração que critica e diz que é crítica construtiva, mas não tem marca de entrega nenhuma. Nunca abriu mão de nada, nunca entregou um filho para a obra missionária, nunca fez uma oferta significativa para as missões, nunca fez nada. É a geração do algoritmo, é a geração da escrita, é a geração da palavra ao vento. Olhe para mim aqui, ó. Quando você chegar no céu, o Senhor não vai perguntar quanto eu escrevi, Ele vai perguntar: cadê as marcas das suas mãos? Tem calo ou não tem calo? Você colocou a mão no arado ou não colocou a mão no arado? Lucas 9:62 diz que quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Eu quero ser digno do reino de Deus, então não que for de arrasto, eu vou para frente, eu vou para frente, eu vou para frente. Pergunta para quem está do teu lado com todo respeito, diga: você ama Deus acima de todas as coisas? Aleluia. Esta noite é noite de derrubarmos os ídolos do nosso coração. Esta noite é noite de derrubarmos os postes ídolos do nosso coração. Verdadeiro avivamento, pastor Jonatas, é Deus tomando o lugar que é dele. Oh glória! Verdadeiro avivamento é Deus entrando no lugar que é dele. Deixa eu ver se esse lugar é dele. Adore a ele. Eu termino agora. O quarto fruto visível de quem ama a Deus acima de tudo: esta pessoa tem uma vida de prioridade. Pastora Nádia, eu penso, não é a minha área, mas eu penso que a palavra prioridade nunca poderia ser escrita no plural. Se é prioridade, deveria ser uma só, singular. Mas às vezes o nosso vocabulário é pobre para descrever as grandezas de Deus. Inclusive, por exemplo, a frase que nós usamos: Deus precisa de você. Não está errado, mas Deus não precisa de ninguém. Mas é uma frase que a gente usa para tentar descrever a parceria entre Deus e o homem. Mas olhe para mim aqui, ó, olhe para mim. Quem ama Deus acima de todas as coisas tem uma prioridade: é servir a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Eu tenho um temor, sabe por quê? Porque na verdade Deus, Ele entrou na nossa vida, mas Ele ocupa um lugar secundário, não prioritário. E amar a Deus acima de todas as coisas é saber que Ele é o centro. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6,33 diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E o que é o reino de Deus? É o governo de Deus. Então o texto está dizendo: busque ser governado por Deus acima de todas as coisas. E Deus só pode governar aquilo que é dele, 100% dele. Então olhe para cá. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não entenderam. Pergunta aos senhores e às senhoras: que agenda nós temos? Que agenda é tão importante quanto agradar a Deus? Que não tem outra agenda. A nossa prioridade é agradar a Deus. Mas eu conheço uma geração que em dia de pesca vai pescar e abandona a obra de Deus. Eu conheço uma geração, vai, se quer me ouvir, me ouça. Se tem Grenal, não serve a Deus, manda outro no próprio lugar. Pega essa palavra, vai mais. Tem gente que prefere ir para o mato caçar do que vir para a Santa Ceia. É uma geração estranha. Olhe para mim aqui, ó. Deus não é 190 para você chamar só quando está precisando. Deus é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, é todo poderoso. Prioridade. Você já leu Tiago, que diz o apóstolo? Ele diz assim: alguns dizem iremos, faremos, construiremos, plantaremos, colhemos. E Tiago diz: o que é a vossa vida? É uma neblina que aparece e logo desaparece.
Ao invés de dizer iremos, devemos dizer se Deus permitir, viveremos e então iremos. Uma vida de prioridade. Vocês já leram Lucas capítulo 10, versículo 40 a seguir. Jesus está dentro de uma casa, tem duas mulheres ali, Marta está trabalhando, Maria está, olhe para mim, está nos pés de Jesus. Marta está trabalhando para lá e para cá, e ela critica quem está aos pés de Jesus. Ela diz: mestre, minha irmã está aí, não se preocupa que eu estou super atarefada. Preste atenção no versículo e no português. Aí Jesus diz: Marta, Marta, tu andas distraídas em muitos trabalhos. A sentença do texto não está na expressão trabalho, porque Tessalonicenses capítulo 3 versículo 10 diz que quem não trabalha não pode comer. A sentença do versículo está na expressão distraída. O diabo é especialista em distrair os crentes. Leia Êxodo capítulo 5. O Senhor disse: Moisés, tire o meu povo do Egito e leve eles lá para o deserto, porque lá eu quero fazer uma festa com eles. Faraó soube disso. Qual foi a estratégia de Faraó? Faraó aumentou a carga horária de trabalho e disse: eu vou dar trabalho para esse povo, porque se eles estiverem trabalhando, eles não vão ter tempo de adorar a Deus. Uma geração dinheirista, uma geração apegada em bens materiais. Alguém já bateu até no peito e disse: meu sobrenome é trabalho, eu trabalho em 3 serviços, a tua vida vai acabar, e o que vai subir para o céu não é ouro e nem prata, mas são as marcas que o Evangelho deixou na sua vida. Quando eu chegar no céu, o Senhor não vai me perguntar: filho, tu comprou 1 ou 2 casas, você teve carro ou não teve carro? Ele vai olhar para mim e vai dizer: cadê as marcas do Evangelho? Cadê as marcas da entrega? 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 Qual é a tua prioridade? A Bíblia diz, e eu termino com isso, se coloque em pé comigo agora, Lucas capítulo 8 versículo 7, o semeador saiu a semear, mas uma das sementes caiu entre os espinhos. Olhe para mim, pastor Jonas, a semente que caiu entre os espinhos, ela germinou, ela brotou, só que ela foi sufocada. Nós estamos vendo uma geração sufocada. A gente como pastor vai atrás das ovelhas. Pensa uma coisa complicada, pastor Irã, é ser pastor. Se você não visita a ovelha, ela diz: pastor, esqueceu de mim. Se você chama no zap e diz: aí, tu não veio mais, está achando que eu sou desviado? Pá, que luta, hein? Eu estou tentando ser pastor sem ser refém de ninguém. Eu me dou o luxo de mandar parabéns e feliz aniversário para quem eu quiser. Se eu esqueci, não vou dormir com peso no coração. No outro dia eu vou dar parabéns. Se a pessoa disser assim: esqueceu, pois é, mas lembrei hoje, parabéns para você. Olhe para mim aqui, ó. Se você congrega em uma igreja que tem 100 membros, quantos membros? Fique atento, é sempre os mesmos 30 que fazem as coisas. Os outros 70 só se atiram nas cordas. Dizem: aí, vai fazer andar ou não vai fazer andar? É sempre assim. É os mesmos 30 que doam para a cantina, é os mesmos 30 que dão dízimo fielmente, são os mesmos 30 que trabalham. E os 70 não são adoradores, são consumidores do sagrado. Eles acham que igreja é time de futebol, que dá para pagar a mensalidade e agora só descansar e exigir ainda produto do bom. Prioridade. Diz para mim, onde você gasta o teu tempo e o teu dinheiro, e eu provo quem é que você ama. Quem você ama não é declarado pelo quanto você grita glória a Deus, ainda que isso tenha um papel importante. Quem você ama é demonstrado no tempo que você gasta e aonde você investe o seu dinheiro. Quando eu chegar na glória, e vou chegar, o Senhor verá essas mãos limpas. Quem convive comigo sabe que eu não sou dono de nada. Quem sabe é por isso que Deus tem me cuidado nos momentos mais difíceis da minha caminhada. Por isso Deus tem respaldado a nossa vida e tem nos dado pessoas preciosas, porque pessoas apegadas não são confiáveis. Pessoas apegadas são desleais, são traidoras. Pessoas apegadas se ofendem facilmente. Quem se ofende abandona a obra, porque não é prioridade. Eu quero orar hoje.
Mas essa mensagem era para desafiar a gente. Eu quero orar por quem com sinceridade diz assim: pastor, esse negócio é comigo. Eu quero amar a Deus acima de todas as coisas, porque eu quero. Eu preciso fazer esse convite, mas com esse versículo, o Evangelho de Lucas diz assim, acautelai-vos, para que aquele dia não vos pegue com o coração sobrecarregado das coisas da vida. Tem um lugarzinho aí que é de Deus, Ele tem que ocupar esse lugar. Eu quero orar agora com quem entendeu a voz do Espírito Santo e se sentiu desafiado, e vai rever todas as suas prioridades, e vai colocar Deus no topo da lista. Eu quero orar agora com alguém que diz: pastor, o processo está aí, mas não, independente do processo, eu vou adorar a Deus, independente das circunstâncias. Eu quero orar agora com gente que diz assim: pastor, Deus me chamou, me deu a sua graça, mas até hoje eu não estou fazendo o que tem que fazer, eu vou colocar a mão no arado a partir de hoje. Há um hino que tem falado muito ao meu coração, e aquele hino diz assim: como dizer não se me deste unção? Como dizer não se Deus já te deu unção, já te deu graça, já te deu, você não tem o direito de pedir mais nada, é só fazer o que Deus mandou você fazer. E sabe qual é o meu temor? Que eu estou pregando a mensagem mais importante que você vai ouvir, quem sabe no mês, sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Tem gente desligada, desatenta, tem gente que não está nem aí com o que está acontecendo. Meu Deus! Se você quer orar comigo agora, rompa esta multidão e vem no altar fazer um pacto com Deus agora. Venha em nome de Jesus, venha em nome de Jesus. Oh glória, há uma graça do Espírito Santo. Cleiton, não dá para dizer que Ele é nosso Senhor se Ele não é nossa prioridade. Não dá para dizer que Ele é tudo em nossas vidas se Ele não é a nossa prioridade. Eu conheço pais que a igreja organiza todo um congresso de jovens e os pais preferem ir para a praia e levar os filhos para a praia, ir para o shopping, ir para a churrascaria, do que anular a agenda de uma viagem e ficar na igreja para os filhos pegar a cultura da igreja e aprender a palavra de Deus. Mas é aqui que Deus vai fazer a obra, é aqui que Deus vai mover a sua vida, é aqui que Deus vai te sustentar, é aqui que Deus vai te dar a graça, é aqui, este é o nosso lugar, é a casa que Deus nos estabeleceu para crescermos e avançarmos. Ele é o Senhor das nossas vidas. Vem, que eu vou levantar minha mão sem ira e sem contenda para orar, e o cantor Cleito já está na unção do Espírito Santo aqui, e vai cantar e vai orar por nós também. Vem em nome de Jesus agora vamos orar. Fecha os teus olhos. É noite de pacto com Deus, é noite de pacto com Deus, é noite de você dizer: Deus, renova a minha aliança, Tu é maior do que as minhas saídas, as minhas festas, os meus lazeres, Tu é maior que as minhas realizações. Senhor, eu levanto a minha mão sem ira e sem contenda, porque eu creio no mover do Teu Espírito. Eu sei que o Senhor faz o que ninguém pode fazer, eu sei que o Senhor está ajustando o nosso coração, o Senhor está ajustando a nossa vida, o Senhor quer fazer algo extraordinário, e nada vai roubar isso do nosso coração. Senhor, tira os falsos ídolos do trono do nosso coração, tira os falsos ídolos do trono do nosso coração. Toma o Teu lugar, Espírito Santo, toma o Teu lugar, Espírito Santo, toma o Teu lugar, Espírito Santo, toma o Teu lugar, Senhor. Diga: Senhor, mexe com a minha vida, sacode com a minha estrutura, mas não permita eu me distrair, não permita eu perder a visão, não permita eu perder o foco. Ajusta a minha visão com o reino, ajusta a minha visão com a Sua vontade. Estar na vontade de Deus é estar onde Deus está trabalhando. Recebe esta palavra: onde o amor a Deus é fraco, o zelo por missões também é fraco. Então diga: Deus, aquece o meu coração, oh glória.